Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, terça-feira, dia 14 de março, está em Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Meus irmãos, nós estamos no tempo da Quaresma, um tempo, entre outras coisas, de reconciliação. Reconciliação com Deus, reconciliação com os irmãos. E o Evangelho de hoje vem nos alertar exatamente para isso. E cita, inclusive, um caminho muito concreto e muito eficaz para nos ajudar a perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos devem, digamos assim, alguma coisa. Por isso que Jesus conta essa parábola. Ou seja, tem um empregado que deve uma quantia enorme ao seu patrão. Então, esse empregado suplica ao seu patrão que perdoe a sua dívida, que era gigantesca. E o patrão, com misericórdia, entende a situação de sofrimento do seu servo, do seu empregado, e perdoa aquela dívida. Esse mesmo empregado que teve a dívida perdoada vai para uma outra pessoa, um colega, que lhe deve muito menos do que ele devia ao seu patrão, e cobra aquele colega e chega a ameaçá-lo e tudo mais. E depois, claro, o patrão fica sabendo disso e manda castigar aquele empregado que tinha tido a sua dívida perdoada, porque ele não foi misericordioso com aquele que lhe devia, assim como o seu patrão, o seu senhor, tinha sido misericordioso com ele. Isso, para nós, é muito eficaz na motivação para exercermos a misericórdia, porque quando nós temos dificuldade de perdoar alguém, sem dúvida ajuda muito recordar os inúmeros pecados e infidelidades que o Senhor já perdoou em relação a nós. Se nós estamos aqui, estamos caminhando, é porque Deus foi profundamente misericordioso com cada um de nós. E ainda é. Quando nós contemplamos essa realidade da misericórdia, do amor hesed que nos sustenta,
um Deus que se baixou, se encarnou por amor a nós, deu a vida na cruz por amor a nós para nos resgatar, carregou sobre si o peso de todos os nossos pecados para nos resgatar mesmo que nós não merecêssemos, mesmo que nós não tivéssemos méritos suficientes. Ele fez isso por nós. Se nós contemplamos essa realidade, se nós contemplamos esse mistério, brota no nosso coração uma profunda generosidade e gratidão. E aí nós, que nos sabemos profundamente amados e perdoados por Deus, resgatados pela sua misericórdia, temos uma força para perdoar aqueles que nos fazem o mal. Quando nós temos uma dificuldade de perdoar alguém, a gente deveria meditar assim: meu Deus, eu tenho consciência da misericórdia divina que me alcançou. Eu tenho consciência que eu não mereceria ser perdoado das minhas faltas, mas fui amado mesmo assim. Fui resgatado pela misericórdia de Deus mesmo assim. Quando eu penetro nessa realidade, quando eu mergulho nesse mistério, vem em mim uma gratidão que me faz olhar para aquele irmão que pecou contra mim e dizer: olha, aquele que eu sou chamado a servir é misericórdia. E ele me acolheu com um profundo amor. Eu perdoo aquilo que você fez diante de mim. Ou seja, aquele que contempla a misericórdia de Deus que lhe alcança, consegue ter força suficiente para se reconciliar com os irmãos, mesmo aqueles que perseguiram você, mesmo aqueles que fizeram mal com você. É só a gente ver o exemplo de tantos e tantos santos que foram perseguidos e mesmo assim amavam de volta aqueles que lhe perseguiam, que lhe difamavam, que lhe faziam mal, porque eram corações profundamente pobres, livres e felizes. Por isso eram capazes de amar mesmo aqueles que fizeram mal contra si. Estavam se assemelhando àquele mesmo amor do Cristo que lá na cruz dizia diante dos seus algozes e dizia para Deus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso é um coração livre. Será que o nosso coração está livre? Será que o nosso coração realmente é pobre, livre e feliz? É um coração disposto realmente a amar e, consequentemente, perdoar? Assim, o que haveria de mais se nós só conseguíssemos amar aqueles que nos fazem bem ou até aqueles que são neutros para nós? Nós percebemos que a graça de Deus está atuando e nos reconciliando e nos curando quando nós somos capazes de amar até aqueles que nos fazem mal. Será que nós somos capazes disso? Quanto tempo a gente perde sem estar disposto a perdoar, por exemplo, alguém que convive com a gente na mesma casa, alguém da mesma família, um irmão de comunidade? Quanto tempo nós perdemos? Quanto tempo que nós poderíamos ter nos santificado mais, ter crescido em intimidade com Deus, ter crescido nos frutos da nossa evangelização, e não alcançamos essa graça porque temos uma ferida, que é a falta de perdão. Hoje, nesse tempo de Quaresma e convidados pelo Evangelho, queria propor para que, com muita calma, com muita paciência, na nossa oração pessoal, a gente se coloque diante dessa realidade, procure refletir. Tem alguém que eu preciso perdoar? Tem alguém com quem eu não estou realmente reconciliado? Será que existe um passo que eu preciso dar para acolher um irmão que talvez me fez mal? E será que eu posso ser mais generoso? Será que eu posso acolher mais? Às vezes, a gente até convive com aquela pessoa, mas olha torto, não se aproxima, tem o pé atrás. Ou seja, existe alguma mágoa, existe algum ressentimento. Pode ser um irmão de comunidade, um amigo, uma pessoa da sua família, uma autoridade da comunidade, uma autoridade da igreja. Quaresma é tempo de reconciliação. Nos permitamos viver essa reconciliação com Deus e essa reconciliação com os outros. E lembremos, nunca estamos plenamente reconciliados com Deus se não estamos reconciliados com os nossos irmãos. Claro, nós somos responsáveis pela nossa parte. Às vezes, nós fazemos o movimento de ir ao encontro
e o irmão não está aceitando por algum motivo. Mas cabe a nós aquilo que está ao nosso alcance naquele momento. E aquilo que não está é rezar, entregar nas mãos de Deus, interceder sempre por aquela pessoa para que a reconciliação venha no tempo de Deus e assim que possível. Mas a nossa parte é priorizar o amor, a reconciliação, a misericórdia. Façamos isso. Façamos esse movimento de comunhão. Que esse tempo de Quaresma, esse tempo favorável, nos ajude e Deus nesse tempo nos dê as graças necessárias para que essa conversão se encarne na nossa própria vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.